Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Pedro Vitor, eu tenho 22 anos e o vídeo de hoje, dando sequência à ideia de postar 2 vídeos por dia devido à ausência que eu tive aí nessa última semana, que foram 9 dias sem postar nenhum vídeo, porque assim em que eu acabei o desafio com o Borges de 30 dias, 30 vídeos postados, que na verdade foram 32 dias e 32 vídeos postados, porque no 30º dia eu não postei, estava muito cansado. Vou compensar agora fazendo esses 2 aí por dia. Bom, o de agora já tem um tema um pouco mais a respeito de vestibulares em si. Na verdade, ele é puramente sobre vestibulares, porque eu vou abordar agora quais provas eu prestei em 2025 e como funciona cada uma, além de dar um depoimento pessoal e o meu desempenho. Bom, vamos lá. Eu vou tentar falar na ordem, porque assim, eu prestei 8 provas e é muito difícil de falar uma a uma, porque eu acabo me perdendo. Começar pelo começo, né? Óbvio. A primeira que eu fiz foi a UERJ, o exame de qualificação, se eu não me engano foi em junho, acho que dia 8 de junho. Se eu não me engano foi dia 8 de junho, eu fiz lá em Nova Friburgo. Saí lá de Minas, aqui de Minas no caso, né? Fui parar lá em Nova Friburgo. Primeiro exame de qualificação, tinha, acho que era Quincas Borba, o livro, já tinha lido, tranquilo. 60 questões, acertei 49, fui pior do que eu tava indo nas provas antigas, só que eu errei bastante besteira mesmo, sabe? Errei umas idiotices lá. Já vou falar sobre a segunda fase da UERJ, que inclusive tá aqui no canal. Quem quiser checar lá, eu fiquei puto quando saiu a nota, porque, mano, as notas saíram todas doidas, todas erradas. Tirei 14 em redação e 14 em biologia, sendo que eu tava esperando, tipo, 17 mais em redação e 18 ou 19 de 20 em biologia. E químico eu tava esperando, sei lá, entre 11 e 13 e veio, tipo, 9,25. Foi uma coisa muito absurda. Pra minha expectativa, né? E aí eu pedi revisão de nota e vamos ver o que vai dar. Minha impressão sobre a UERJ, desorganizado. A segunda fase, desorganização, cara. Principalmente porque você tem que contar com uma correção. Ó, eu tô com esse dedão levantado aqui porque eu tô falando sobre o primeiro vestibular, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto e em diante. Vamos lá. Mas eu achei muito desorganizada, cara. Tipo, porra, você não tem espelho de prova, você não tem nada para conferir aquilo que você escreveu, você não tem uma transparência a respeito daquilo que você pagou para fazer. Então, pô, eu acho um vestibular meio bagunçado. Claro que se eu tivesse ido bem eu ia estar felizão e tal, mas pô, não deixa de ser bagunçado. Eu vi gente que foi bem e tal. Então assim, vamos ver o que vai dar aí depois dessa revisão de nota. Se vai mudar alguma coisa, né? Porque eu vi no grupo lá o pessoal falando que tem muita gente que parece que eles só ignoram. Então vamos ver se eles vão me ignorar ou não. No mais, pô, se você quiser ir pro Rio, cara, faça, porque é sempre uma oportunidade a mais, nunca é ruim. Mas, pô, considerando logística, que você vai ter que viajar pra fazer primeira fase e segunda fase, cara, sei lá, eu acho esse negócio meio bagunçado, desorganizado e falta falta realmente um compromisso da banca com quem tá prestando a prova, porque, cara, tá errado você jogar a nota que você acha lá e não justificar o porquê. Se tiver justificativa, com base no espelho das questões, com base no espelho da redação, firmeza, cara, beleza. Prova fechada é prova fechada. Se você passou, passou, já era. Mas eu tô falando da segunda fase. Parece que falta um pouco disso na UERJ, entendeu? Então se você for prestar, cara, boa sorte. É meio foda isso aí. Pode dar bom, pode dar ruim. Claro que tem que estudar, etc e tal. Mas mesmo não estudando, acaba abrindo essa brecha. Vi muita gente que ano passado não tava nem na lista das 500 notas lá e depois, tipo, a nota saiu tipo, de 14 para 20 na redação, de 12 para 18 na redação, e aí a pessoa passou. Então, cara, pelo amor de Deus, tipo assim, porra, como que você corrige uma redação e dá 14 e depois corrige de novo e dá 20? Você corrigiu com a bunda? Não, porra, pelo amor de Deus, desculpa até a palavra que eu tô usando, mas tá errado, cara. Corrige direito essa porra aí. Vamos lá, vestibular número 2. Pô, foi Unicamp. Unicamp aí fiquei travado na primeira fase, e agora em 2025. Tirei 57, o corte foi 60. Eu não tinha feito nenhuma prova antiga, só fui lá de quer pra ver qual é.
E deu errado. 57, fiquei por 3, foi até próximo, só que não deu certo. Vestibular da Unicamp. Cara, primeira e segunda fase, eu não sou exemplo para falar, né? Porque eu não passei. Mas, cara, eu acho que é uma prova diferente, ela tem uma abordagem contextualizada de conteúdo, então não é direto conteúdo socado ali para quem está prestando a prova. Você tem que ter uma interpretação, para dentro dessa interpretação você aplicar o conteúdo. O que acontece? As 72 questões acabam exigindo muito mais do que questões de FUVEST, do que questões de VUNESP e de outras bancas. Então, eu vejo a Unicamp, não sei como funciona a segunda fase, eu fiz poucas provas de segunda fase quando eu estava estudando, mas eu acho que é no mesmo esquema. Primeiro você tem um filtro de interpretação, você lê a questão, entende a situação e tal, e o segundo filtro, que é a aplicação de conteúdo dentro dessa interpretação do primeiro filtro. Então você tem duas camadas para você acertar a questão: a interpretação correta e a aplicação correta do conteúdo. Ou seja, eu acho que isso dá uma dificuldade, tá? Não é tão simples assim não. Eu acho que eu não passei por causa de história, tanto é que eu gabaritei química, física, quase gabaritei. Não, acho que eu fiz 5 ou 4 de 7 em biologia, não fui tão bem não. Matemática 10 de 12, 9 de 12 em português, só que história, acho que eu fiz 3 ou 4 de 7. E aí eu viajei. Geografia, que foi uma pedra no sapato pessoal, eu acertei 6 de 7. E eu não lembro mais do resto não, cara. Acho que é isso. Bom, Unicamp, universidade excelente. Já morei lá, estudei na Unicamp também, fiz engenharia civil. Pô, muito boa, recomendo. Quem tiver possibilidade de fazer. Tem a prova em BH, tem a prova no Nordeste, para quem mora no Nordeste, tem a prova no Brasil inteiro. Então, facilita bastante você poder fazer a prova na sua cidade e não ter que viajar, pô, pegar avião, ir para longe, assim como funciona para a VUNESP, né? As provas da banca da VUNESP e para a FUVEST. Agora, falei das duas, né? UERJ e Unicamp. Prova número 3, Unesp, que já entra na banca VUNESP. Cara, eu não fui muito bem. Na verdade, foi um dos meus piores desempenhos. Eu fiz 70, se não me engano, de 90. E eu não passei para a segunda fase, porque o corte foi 78. Apesar de, nas provas antigas, ter ido bem. A última prova que eu tinha feito, apesar de ter sido um ano antes da aplicação da prova, né? De verdade, que eu fiz, eu tinha tirado 78. E aí o corte tinha sido 80, eu acho, alguma coisa assim. Eu até nem prestei em 2024, porque, não passei, eu não quero estudar para a Unesp, não me vejo na universidade, não vou estudar. Não vou fazer a prova, enfim. Só que em 2025, para aumentar o escopo, aumentar as possibilidades, eu acabei prestando. E, pô, padrão VUNESP. Estudar a prova antiga, fazer questão, estudar conteúdo, não tem muito segredo não. Assistir aula de biologia, de química, de física, dominar todas as áreas, matemática, fazer a prova com calma, ter estratégia de prova e acelerar, e é isso. Vou já fazer uma introdução melhor de como eu pretendo fazer caso eu não passe. Eu vou contar com a mentoria do Borges, Vinícius Borges, que é meu amigo, lenda do Enem, 84 de 90 na FUVEST, 166 de 180 agora nesse Enem. Pô, só pontuação absurda. Quem quiser checar, pô, manda mensagem para ele, dá uma olhada lá. Vou deixar o link da mentoria aqui na descrição. E se tiver alguma dúvida, dá ideia aí também. Eu vou contar com ele, se eu não passar agora. E recomendo pra caramba, cara, porque ele faz todo o planejamento. Ele funciona como se fosse um cérebro. Ele tira a sua preocupação, a energia que você gastaria com planejar, e você tem que focar só em estudar, porque ele literalmente vai te dar o caminho e você só segue. Falei aí agora de 3, né? UERJ, Unicamp, Unesp, aí veio o Enem. Bom, rapaziada, o Enem dispensa introduções, apresentações, todo mundo conhece o Enem. Eu fiz 152 de 180, uma boa redação, acredito. Espero tirar aí 960 ou mais. E, pô, vamos torcer. É literalmente o motivo da minha ansiedade atualmente. A nota vai sair sexta-feira que vem. E vamos torcer. Não tem muito segredo não. Torcida máxima, TRI. Espero que venha melhor do que veio ano passado, porque ano passado foi uma merda. Eu tirei 155 e a minha nota final foi tipo 769,38. Eu tirei tipo 900 na redação, foi bem ruim. Só que eu tava esperando algo a mais, tava indo melhor e tal. Enfim, foda-se. Passou, passou. Dispensa apresentações, Enem, todo mundo sabe, Enem, 180 questões, matemática, linguagens, natureza e humanas. Eu fui com a seguinte pontuação em cada área: linguagens 41, humanas 37, matemática 39 de 45 e natureza 35 de 45.
Ano passado, em natureza, eu meti 42 de 45, fui idiota neste ano, imbecil. Se eu tivesse um 42 de 45, mano, em natureza eu tava tranquilo demais, só que, sei lá, viajei na hora da prova ali, nervosismo de prova e eu viajei. Agora, a prova número 5, depois do Enem, foi a FAMEMA. Porra, FAMEMA? Foi a FAMEMA. Pra quem não sabe, a FAMEMA, ela é composta por 3 provas, em um só dia. É bem corrido, eu acho. Tem algumas paulistas que você tem que voar para conseguir terminar, e era uma delas. Você tem a prova de redação, uma prova aberta de biologia e química. Se eu não me engano, cara, quantas questões são na FAMEMA abertas? Não sei. Não lembro se era 14, 10, 20, eu não sei. São muitas questões abertas. Mas 40 questões fechadas. Eu fui bem mal, cara. Na FAMEMA eu fui mal pra caramba. Eu acertei, tipo... Porra, nem lembro. Eu sei que, tipo, eu fui mal na prova aberta, fui mal na prova fechada. A redação ficou boa, então, acontece. Se eu não me engano, eu falei da FAMEMA já, né? Falei UERJ, Unicamp, Unesp, Enem, FAMEMA. Depois da FAMEMA, cara, foi a FUVEST. FUVEST, já fiz vídeo sobre ela aqui no canal. Segunda vez prestando, segunda vez ficando a 1 ponto do corte. Tirei 79, o corte foi 80. São 90 questões. Porra, dispensa comentários também, FUVEST pra entrar na USP. E, cara, é foda, né? Fazer 2 anos seguidos e ficar a 1 ponto do corte, né? Mas acontece. Tem muito que nem que comentar. É meio decepcionante. Mas, pô, quem quiser estudar pra FUVEST aí, padrão. Prova antiga, conteúdo, contem com o Borges, vejam as aulas de biologia, assistam tudo. Pô, recomendo inclusive o Ferreto. Não tô sendo pago pra isso nem nada. Só recomendo porque realmente é muito bom. Biologia, química e tal. Michelzão, Landim, só fenômeno. Medicina USP, melhor do Brasil, todo mundo sabe disso. Tá careca de saber. Só que não necessariamente vai ser melhor pra você. Se você quiser ficar num lugar que tem praia ou no seu próprio estado, é melhor ficar na sua universidade do seu estado. Depois da FUVEST, cara, eu fiz, se eu não me engano, eu não passei pra segunda fase, né, por causa de uma questão, mas eu fui fazer a prova faltam 2, falta FAMERP e Unifesp, já falei, UERJ, Unicamp, Unesp, Enem. Depois do Enem eu fiz a FAMEMA, falei da FUVEST, então faltam só 2, que é a FAMERP e a Unifesp. A FAMERP é no estilo FAMEMA, só que dividida em 2 dias. FAMERP é uma prova da qual eu espero alguma coisa. Eu fiz 72 de 80 no primeiro dia. É uma prova fechada com 80 questões da banca VUNESP. Recomendo para conseguir se preparar, fazer prova antiga e fazer rápido, porque o tempo ali, rapaz, é escasso. Escasso mesmo. Segundo dia foi realmente, talvez a prova, combatendo ali com não sei se foi a prova mais corrida, pra falar a verdade, cara, mas foi bem corrido. Primeiro dia, 80 questões, é bom que tire pelo menos 72, que foi a nota que eu tirei. Segundo dia, redação, que vale 10% da nota final, mais uma prova aberta com, acho que 20 questões, 20, 8, 6 e 6, 8 de... 8, 6 e 6. 8 de biologia, 6 de química, 6 de física. Eu tô com uma expectativa boa aí pra FAMERP, não sei se vai dar, mas se der, vai ser muito bom. A prova aberta, fazer prova antiga, as bancas são muito parecidas, algumas questões parecem até que são copiadas de provas anteriores. Então é interessante, cara, quem vai prestar as provas da VUNESP, fazer todas as provas da VUNESP, tipo assim, Unesp, FAMERP, FAMEMA, Unifesp, e porque as questões, elas caem, sim, não vão cair iguais, cara, mas elas vão cair muito parecidas. E quando você já fez algo muito semelhante, fica fácil de só reproduzir o que você já sabe ali na hora. Então, o segundo dia da FAMERP tem essas 20 questões abertas, mais uma redação, só que eu acho, cara, que são 4 horas de prova. E é muito corrido.
é muito, muito, muito corrido mesmo, porque você tem que escrever muito em biologia, você tem que fazer muita conta em química, muita conta em física. Então, assim, é uma prova corrida, você tem que treinar, você tem que estar ali desde o começo. Eu comecei a prova com a seguinte mentalidade: eu vou fazer como se estivesse faltando 10 minutos desde o começo. Então eu fui aceleradaço e matei a prova no tempo, graças a Deus. Estou com expectativa boa, vamos ver o que vai dar para a FAMEP. E essa foi a 7ª. Agora a última e 8ª, a Unifesp. Segunda vez prestando, ano passado eu fiz 83,52, o corte de ampla foi 88,5 e o corte de escola pública, para minha decepção, que eu era do Colune, né? Só que o idiota que não formou lá, foi 82,5. Acontece. Essa prova ela composta por 2 dias, só que ela conta com a nota do Enem também. Ela faz uma conta lá, pega as suas questões acertadas ali no Enem e divide por 180. Vamos supor, você fez, meus acertos, você fez 152. Vamos facilitar, você fez 162 de 180, que é 90%. A nota do Enem vale 1/3 da nota final. Aí você tem esse outro terço distribuído no primeiro dia de prova da Unifesp e o último terço distribuído no segundo dia. O Enem, todo mundo tá careca de saber. O primeiro dia são 25 questões, 15 de português e 10 de inglês para você prestar, sendo que você também tem uma redação para escrever. Dá tempo de boa, eu acho que são 4 horas de prova para você fazer uma redação de 30 até 33 linhas e essas 25 questões. Ano passado eu fiz 21 de 25, 11 de português e 15 de inglês. Não, 11 de português e 10 de inglês. Este ano eu fiz 23 de 25, eu acertei 13 de português e 10 de inglês. E a redação acho que ficou melhor escrita. Ano passado eu tirei 44,6, se eu não me engano, na redação de 50. E este ano eu espero que venha melhor, se Deus quiser gabaritar aí para eu passar na Unifesp, mesmo que eu não queira ir para São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Segundo dia, Biologia, Química, Física e Matemática. Ano passado eu tive as seguintes pontuações. Eu tive 18 em Biologia, de 20, 18 em Matemática, de 20, 16 de 20 em Química e 10 de 20 em Física. Foi muito mal em Física. Viajei. Coisa de cabaço mesmo. E acho que no dia que tinha caído algumas coisas que eu não estava lembrando, exatamente, tipo, eletromagno, algumas coisas de ótica que eu simplesmente não estava lembrando. E agora, meu segundo dia, eu acho que eu fui melhor em Biologia, acho que eu tenho chance de gabaritar, tirar 20 de 20. Tenho chance de tirar, entre 18 e 20 em Química, eu acho. Só que Física, cara, eu acho que eu vou tirar, sei lá, entre 12 e 15 e Matemática entre 12 e 15 também. E aí eu vou ficar à mercê da redação e do que o pessoal vai considerar. Eu não sei o que eu espero da Unifesp, para ser bem sincero, não sei o que vai acontecer. E essas foram as 8 provas que eu prestei em 2025. Rapaziada, foi prova pra caramba. Quem for prestar, cara, de verdade, por favor, escuta o que eu tô falando. Termine a sua preparação de conteúdo em setembro e foque depois só na revisão de erros e na revisão de assuntos com necessidade conforme você for errando durante a sua bateria de provas. Porque, eu não estudei direito, faltou um direcionamento. Quem me dera se o Borges, tivesse nesse ritmo brabo que ele tá aí, ajudando a rapaziada. Eu queria ter entrado nessa mentoria antes. Mas foi isso, vamos torcer aí. Essas foram as provas que eu fiz. Agora, dia 18, se Deus quiser, eu vou fazer a UENG, aqui de Minas. Mas eu não queria estudar lá. Então eu vou fazer realmente porque é uma possibilidade a mais. E, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, mande por favor nos comentários. O vídeo provavelmente ficou longo, mas não tem como ficar curto. Eu tô literalmente dando meu depoimento, impressões e algumas características sobre as provas, que são muitas. E características sobre a UENG, eu ainda tenho que pesquisar. Espero fazer isso posteriormente para trazer aqui para vocês. No mais, rapaziada, beleza? Acabou o vídeo. Obrigado por assistirem. Tamo junto demais. Valeu!